ao terceiro passo. Alan, qual é o terceiro passo para que eu tenha um êxito, para que eu consiga, de fato, ter a certeza que eu estudei tudo relacionado ao meu concurso? Você precisa ter o que nós chamamos de uma base de estudos. Esta base de estudo, relacionado especificamente às disciplinas que a gente falou agora há pouco, bem como relacionada aos assuntos atinentes a essas disciplinas, vai estar presente em algo que nós denominamos de edital guia. Edital guia. Eu chamo a atenção que você está buscando uma preparação antecipada. Nós não estamos falando de concursos aqui com edital já publicado, até porque você precisa de um tempo adequado de preparação. Então, consequentemente, o que eu estou dizendo para você? Você precisa ter algum tipo de norteador. Lembra quando a gente falou no início da aula que você quer sair de Salvador para Aracaju e você precisa ter uma rota definida, um mapa definido? Então, este mapa, esta rota, pode estar sintetizado em algo que a gente chama de edital guia. E esse edital guia, ele precisa estar verticalizado. O que é a verticalização? É a previsão específica, ou seja, a análise dos temas e subtemas relacionados àquelas disciplinas que a gente acabou de descobrir que a gente precisa desenvolver. Então, os temas e subtemas, eles estão relacionados às disciplinas que serão objetos de estudo. Então, nada adianta você dizer assim, eu tenho que estudar português. Não. Você tem que estudar o que atrelado à parte de português. Então, isso precisa estar muito claro para você, tá? Então, a título de exemplo, quando a gente pensa especificamente nesta distribuição, a gente tem que pegar uma disciplina, e aí eu vou escolher uma aleatoriamente. Vou escolher uma disciplina que eu fiz a ementa, que é a disciplina de Direito Administrativo ou a de Direito Constitucional, para que a gente possa analisar como é que a gente faz isso. Então, a título de exemplo, quando a gente pensa na disciplina Direito Administrativo. Ora, em Direito Administrativo, nós temos uma gama acentuada de conteúdos. Então não adianta você colocar lá no seu planejamento de estudos, ou melhor dizendo, na sua organização, assim, ó, tenho que estudar Direito Administrativo. Não. Que você tem que estudar Direito Administrativo, a gente já viu, porque é uma disciplina que faz parte do seu programa. Mas não basta estar escrito estudar Direito Administrativo. O que a gente precisa saber? Quais são as temáticas que estão previstas na disciplina Direito Administrativo? Então, quando a gente pensa em um tema, a gente pode colocar assim, ó, organização da administração pública. Ou a gente pode colocar assim, ó, administração pública. Nessa linha de organização da administração pública, nós temos um macrotema. Só que neste macrotema, nós temos alguns subtemas. Então, na organização da administração pública, faz surgir aqui diversos subtemas, como a gente precisa estudar a administração pública direta. Além da administração pública direta, 2, nós precisamos estudar as diferenças entre desconcentração e descentralização nessa subdivisão de tarefas. Além dessa diferença de desconcentração e descentralização, a gente precisa estudar a parte de órgãos públicos.
Ô Alan, nesse exemplo aqui, quando você fala, por exemplo, temos que estudar órgãos públicos, é possível que eu crie uma subdivisão ainda dentro de órgãos públicos? Não tenha dúvida que sim. E eu sempre chamo a atenção que quanto mais detalhado estiver na sua planilha de conteúdos, na sua lista de conteúdos, mais fácil você vai ter o diagnóstico atinente à sua preparação. Então, por exemplo, órgãos públicos, o que cai? Ah, cai o conceito de órgãos públicos. Cai o que mais, Alan? Cai a natureza jurídica relacionada aos órgãos públicos. Alan, eu tenho que saber mais algo? Sim, nós temos a questão atinente às teorias explicativas. Nós temos ainda a situação relacionada à classificação. Alan, e quando eu penso na classificação, dá para a gente desdobrar ainda mais? Sim, porque os órgãos se subdividem. Quanto especificamente a estrutura, nós temos quanto a atuação funcional, nós temos quanto a posição estatal, ou seja, é possível que mesmo os subtemas, eles sofram ainda um maior destrinchamento. Então é fundamental que você tenha este edital guia para que você possa fazer o acompanhamento, de todos os itens que estão relacionados não só à disciplina de direito administrativo, porque aqui eu só peguei um exemplo de um dos temas de uma das disciplinas. Mas isso precisará ser feito em todas as disciplinas para que você tenha, primeiro, a certeza de que você estudou a base teórica, de que você fez a leitura da legislação, no caso das disciplinas de direito, bem como que você resolveu uma quantidade satisfatória de exercícios e, consequentemente, você teve êxito, você teve eficiência no tocante à parte prática de determinada temática, de determinada subtemática.